Olá, vamos começar agora a terceira aula do capítulo 3 do treinamento Administrando Bancos de Dados Oracle. Nessa terceira aula, eu vou mostrar para você como criar o banco de dados e depois como gerar um template desse banco de dados. Nos slides, na aula anterior, eu havia parado aí no slide de número 7 e não havia mostrado no slide de número 8. No slide de número 7, eu falei lá sobre os pré-requisitos para instalar o software Oracle. Não havia mostrado esse slide de número 8, que também faz parte desses pré-requisitos. Lá no guia de instalação do Oracle Database, eu recomendo você ler esses tópicos. Procure por Hardware Checklist, Operating System Checklist, procure por todos esses tópicos, que eles são os principais que vão te dar informações sobre o seu ambiente, se ele é compatível com a instalação, se ele está preparado para fazer a instalação. Agora eu vou voltar para a máquina virtual. Eu vou abrir agora uma janela de terminal do Linux. E aí a gente vai executar o utilitário chamado DBCA, Database Creator Assistant, que é um assistente de criação de banco de dados. Existem outras formas de criar um banco de dados, como, por exemplo, executar scripts para criação. Essa forma de criação via scripts não é a mais intuitiva, a mais simples. O DBCA é um utilitário com interface gráfica. Ele facilita muito a criação de bancos de dados. Por isso, a gente vai utilizar ele aqui no treinamento. Eu digitei DBCA e estou aguardando a abertura aqui da interface gráfica deste utilitário. Por que o DBCA executou automaticamente quando eu digitei DBCA? Eu não estava localizado dentro da pasta que tem esse utilitário DBCA. Ele executou automaticamente porque existe uma variável de ambiente no Linux chamada path, onde a gente configura valores contendo diretórios que a gente quer executar arquivos sem referenciar o caminho completo. Se eu pegar aqui e digitar $ e path, vai mostrar os caminhos desses diretórios. Existem aqui no Linux alguns arquivos que são carregados automaticamente quando o usuário se loga, que é, por exemplo, o bash profile, que é o mais comum. Esses arquivos, o DBA, o administrador do sistema, ele faz configurações também para poder configurar variáveis de ambiente. Normalmente a gente mexe nessa variável path, em outras variáveis de ambiente que eu vou falar nos próximos capítulos. É importante você já ir conhecendo isso, porque apesar de eu não entrar em detalhes nisso neste treinamento, porque o foco aqui é o banco de dados e não o sistema operacional, você já vai conhecendo um pouco disso e dá para você pesquisar aí por fora depois. Então tem o Bash Profile e o Bash RC. Quem for pesquisar, pesquise sobre esses dois arquivos. Eles são úteis para carregar variáveis de ambiente no logon do usuário. O DBA ou o administrador de sistema normalmente utiliza eles. Então a gente tem dentro da variável path o caminho da pasta bin do Oracle Home, que contém o arquivo utilitário DBCA. Executei DBCA, abriu a interface gráfica de instalação, estou na etapa 1, quero criar um banco de dados. Primeiro a gente vai criar bancos de dados, depois a gente vai usar essa segunda funcionalidade. Vou clicar em próximo. Chegamos na etapa 2, essa etapa 2 aqui tem duas opções para eu selecionar. Eu vou na opção do modo avançado, que fica melhor para eu explicar aqui os conceitos de instalação. Vou clicar no próximo. Aí ele pergunta para a gente, você quer instalar um banco de que finalidade? Um banco geral que faça tanto, que atenda tanto ao LTP quanto ao LAP seria a primeira opção. A gente vai criar um banco de dados geral. A gente pode criar um banco de dados aqui para Data Warehouse, que tem configurações diferenciadas, otimizadas para esse tipo de banco, ou a gente pode criar nossa própria configuração. Quando eu quero criar um banco de dados para um Data Warehouse, um OLAP, normalmente eu seleciono essa opção personalizado. Quando eu quero criar o LTP, eu vou na primeira opção.
Então a gente vai criar um banco OLTP, transacional. Vamos na primeira opção e vou clicar no próximo. Qual é o nome do meu banco de dados? Eu vou criar um banco de dados chamado ORCL FS, Oracle File System, FS de File System, para eu saber que esse banco é aquele que está utilizando arquivos do sistema de arquivos do SO. Não vou usar nele ASM. Depois a gente vai criar lá no final do treinamento um outro banco chamado ORCL ASM. Por enquanto estamos criando com File System. Vou criar aqui com um banco de dados container. No Oracle 12c existe uma arquitetura nova chamada Multitenant, que permite você criar vários bancos dentro da mesma instância. Isso não era possível em versões anteriores do Oracle. Se eu tinha que separar melhor os meus bancos, eu tinha que criar um banco e uma instância. No Oracle 12c, eu posso criar apenas uma instância e vários bancos. E isso não é novidade no mundo dos bancos de dados em geral. Isso já existia em SQL Server há muito tempo, no DB2 também, e a Oracle resolveu trazer agora também para o mundo Oracle. A gente vai criar um banco com essa arquitetura multitenant, com esse banco container. O banco container é o banco principal e dentro dele eu posso ter N bancos de dados que são os PDBs, os Pluggables Databases. Depois eu entro em mais detalhes sobre isso, principalmente no próximo capítulo. Primeiro entenda aqui o processo de instalação, eu vou dando algumas dicas, alguns conceitos básicos e a gente vai entendendo melhor ao longo do treinamento. Eu vou criar um container com um PDB, um banco de dados em que, por exemplo, eu poderia criar todas as aplicações da empresa. Eu vou dar o nome desse PDB de produção, prod. E vou clicar em próximo. Aí ele pergunta, você quer configurar o Enterprise Manager Database Express? Se você quiser configurá-lo, eu deixo essa opção marcada. A gente não vai usar o Enterprise Manager aqui neste treinamento. Então eu vou desmarcar essa opção. Se eu tiver um ambiente de Enterprise Manager Cloud Control, o que é o Cloud Control? Existem ambientes corporativos em que o DBA pode instalar um software, que é esse Enterprise Manager Cloud Control, para gerenciar todos os bancos de dados da empresa. E não só bancos de dados, outros produtos da Oracle, como, por exemplo, o Grid Infrastructure. É um ambiente centralizado para você administrar tudo o que você tem da Oracle. Se você tem esse software instalado, você pode registrar o seu banco neste software. Para quê? Para você começar a administrar esse novo banco a partir deste software. Se você não tem isso, mas quer usar um ambiente similar, você cria o Enterprise Manager Database Express. A diferença é que este Express ele gerencia um banco só. Ele só vai gerenciar esse banco, nada mais. Eu não quero nenhum dos dois aqui no ambiente de treinamento. Desmarquei as duas opções e vou clicar em próximo. Agora ele me pergunta aqui a senha dos usuários administrativos do banco. Eu quero usar a mesma senha para todos eles. Para o SYS, que é o dono do dicionário de dados, o System, que é um usuário que contém informações adicionais ali do dicionário de dados, auxiliar ao SYS, e o PDB Admin, que é o administrador dos PDBs, dos meus bancos. O SYS e o System aqui estão no container, o banco principal, o banco raiz. E aqui o usuário PDB Admin é um usuário que vai poder administrar os PDBs. Eu quero a mesma senha para todos. Oracle. Vou clicar em próximo. Agora ele está me perguntando se eu quero registrar este meu banco em um serviço do listener que já existe ou quero criar um novo listener. O que é um listener? Um listener é um serviço de conectividade do Oracle que serve para conectar usuários no banco de dados. Já existe um listener criado que foi criado quando eu instalei o Grid Infrastructure. Eu não preciso criar um segundo listener agora,
para conectar usuários no banco. Eu vou utilizar aquele que já existe. A porta padrão do Listener é 1521. Eu vou deixar aqui no modo padrão. Vai ter um capítulo que eu vou falar em mais detalhes desse cara, do Listener. Vou clicar em próximo. Agora, na etapa 8 de instalação, o instalador me pergunta qual o tipo de armazenamento que você quer usar, ASM ou sistema de arquivos. Agora eu vou criar apenas um banco utilizando o sistema de arquivos. E vou usar as localizações dos arquivos de acordo com o modelo pré-existente do instalador. Então os arquivos vão ser criados em pastas pré-configuradas pelo instalador. Eu posso mudar esse caminho, utilizando aqui a segunda opção. Não quero mudar esse caminho. Vou usar o caminho padrão e nos próximos capítulos eu vou mostrar onde estão esses arquivos. Aqui a gente tem uma opção para criar uma Flash Recovery Area, área de recuperação rápida, mais conhecida como FRA, que é a sigla de Flash Recovery Area. Essa área serve para armazenar diversos tipos de arquivos do banco, entre eles os archive logs e os backups. Eu posso criar essa área para me auxiliar no armazenamento deste arquivo. Ela é opcional e já vem pré-configurada, já vem selecionada. Eu vou criar essa Flash Recovery Area, então vou deixar marcado e vou ativar os archive logs. Em bancos de dados de produção é quase que obrigatório você ativar o arquivamento, os archive logs. Por quê? Sem eles você não consegue fazer backup quente, backup com um banco de dados no ar. Hoje em dia, a maior parte das empresas não pode dar um shutdown no banco, tirar o banco do ar para poder fazer backup. Eu tenho que fazer backup quente. Então você é obrigado a ativar o archive log. Então eu vou ativar o archive log aqui selecionando essa opção. Aqui tem um botãozinho que pergunta para a gente onde você quer criar esse archive log. E eu não vou escolher nenhuma localização, ele vai criar automaticamente dentro da Flash Recovery Area, que tem um tamanho aqui de 4,5 GB. Vou clicar em próximo. Agora ele pergunta, você quer instalar esquemas de exemplos da Oracle? Eu vou selecionar sim, eu quero instalar alguns esquemas de exemplo, como por exemplo o HR, o Sales History, Order Entry, está aqui o nome desses esquemas de exemplo. Eu vou trabalhar em cima do HR aqui no treinamento, então preciso selecionar essa opção. Aqui tem uma segunda aba para instalar produtos adicionais da Oracle, que são utilizados para aumentar a segurança do Oracle. Eu não vou instalar eles porque eles dependem do pagamento de options adicionais. Se você usar ele, você tem que licenciar ele adicionalmente. Então, além de ter a licença do Enterprise Edition em um ambiente aí de produção, você também tem que ter a licença do Database Vault. Na verdade, você tem que ter a licença de uma option que, se eu não me engano, é chamada de Advanced Security. E é caro o pagamento dessa option. Então não é todo mundo que utiliza. Eu não vou utilizar aqui no ambiente de treinamento. Não vou selecionar nada aqui. Vamos clicar em próximo. Agora chegou no momento em que a gente escolhe aqui as configurações de gerenciamento de memória do Oracle. Eu tenho 3 opções de configurações de gerenciamento de memória, que eu entrarei em mais detalhes no próximo capítulo. Por enquanto eu vou te falar de uma delas. A gente vai escolher aqui a opção que tem o gerenciamento automático entre SGA e PGA. Eu falei dessas áreas de memória no capítulo 2, sobre a arquitetura do banco. Eu quero configurar aqui aproximadamente 1 GB para essas 2 áreas de memória. Então eu vou deixar aqui habilitado 1 GB e vou deixar habilitado aqui o gerenciamento de memória automático entre as duas. Entrarei em mais detalhes sobre isso no próximo capítulo. Aqui tem uma aba de dimensionamento. Aqui tem um valor que eu posso configurar quantos processos podem existir no meu banco de dados. Vem por padrão 300. Cada usuário, numa configuração padrão, usaria um processo. Se eu tenho um banco de dados que precisa de 1000 usuários, eu não poderia deixar o valor 300. Eu teria que aumentar aqui, por exemplo, para uns 1100, porque tem os processos de background do Oracle,
Então aqui eu configuro de acordo com a minha necessidade. Quantos usuários eu vou ter nesse banco? Então aqui no treinamento eu vou partir de um pressuposto que eu preciso ter no mínimo 1000 usuários. Eu coloquei um valor aí 1100. Conjunto de caracteres. É muito importante essa escolha porque nós vamos definir aqui o character set, o conjunto de caracteres que eu vou utilizar no meu banco. Se eu preciso utilizar um conjunto de caracteres que dê suporte somente à língua portuguesa, eu posso deixar o padrão. Tá aqui, ó, o E8 MS Win 1252. Se eu vou utilizar um conjunto de caracteres que dê suporte a outras linguagens, como por exemplo os caracteres árabes ou chinês, eu não poderia usar esse conjunto de caracteres. Eu teria que escolher um conjunto mais amplo, como por exemplo o conjunto de caracteres Unicode. Aí você pode perguntar para mim, então, Fábio, se o Unicode dá suporte para todas as línguas, para todos os conjuntos de caracteres, por que você não usa por padrão esse Unicode? Porque o Unicode utiliza muitos bytes, normalmente 3 ou 4, para representar, por exemplo, um caractere especial, um caractere que tem um tio. E isso, é claro, tem uma degradação de performance e um consumo maior de armazenamento físico. Então, se eu vou utilizar uma aplicação em uma empresa brasileira, em um software que não vai ser utilizado por outros usuários de outras línguas, não vale a pena eu criar aqui um banco de dados com character set Unicode. Eu vou criar o padrão. O padrão utiliza aqui um caractere para representar, por exemplo, um caractere especial. Só que ele não dá suporte aí para outras linguagens, como o chinês e o árabe. Mas isso aqui atende bem à minha necessidade. Eu vou economizar armazenamento e também vou melhorar um pouco a performance lá do meu banco. Vou deixar o padrão. Existe dentro do banco de dados o Database Character Set e o National Character Set. Se por acaso eu precisar criar uma aplicação dentro desse meu banco que tem o Character Set padrão, que dê suporte, por exemplo, para a língua chinesa, ainda há uma alternativa. Eu não fico restrito a não criar uma aplicação que dê suporte lá ao mandarim. Dá para você criar, mas aí você vai precisar criar de uma forma diferente dentro do banco de dados. Você vai precisar usar tipos de dados especiais. E esses tipos de dados especiais vão usar um segundo character set, que é o National Character Set. E aí eu configuro para esse segundo um character set Unicode, como por exemplo o AL16 UTF. Então eu não fico restrito a só criar aplicações no character set padrão. Ainda há uma alternativa. E aí eu devo deixar aqui para o character set Unicode o National Character Set. Aqui tem um botãozinho, todos os parâmetros de inicialização, que tem aqui todos os parâmetros do meu banco. À medida que eu vou escolhendo valores aqui na minha configuração de instalação, ele vai alterando aqui os valores desses parâmetros. Aqui eu tenho o nome do parâmetro, ao lado aqui um valor do parâmetro e depois uma descrição dele. Eu não vou mexer aqui, vou deixar tudo do modo padrão ou de acordo com o que ele vai configurando ao longo da instalação. E por fim vou mostrar aqui o modo de conexão. Existem dois modos de conexão, servidor dedicado e servidor compartilhado. Vou deixar no servidor dedicado, que é o padrão, e nos próximos capítulos eu entrarei em detalhes na diferença entre os dois. Vou clicar em próximo. Agora, cheguei na etapa 11, o instalador pergunta para mim, você quer criar o banco de dados? Também quer salvar um modelo do banco de dados? Se eu clicar aqui, ele salva um template dessas configurações que eu selecionei para criar um segundo banco de dados posteriormente com as mesmas características que eu criei agora. Eu não quero salvar esse modelo agora. Tem uma terceira opção aqui para gerar os scripts. Eu quero salvar os scripts dessa configuração que eu montei. Eu seleciono aqui, ele vai criar os scripts nessa pasta. A próxima vez que eu for criar um banco de dados igual a esse, eu não preciso fazer esse processo novamente. Eu poderia executar esses scripts. A gente também não vai ver isso no treinamento, eu não vou deixar essa opção marcada. Eu vou apenas criar o banco e clicar agora no botão próximo. Cheguei na janela aqui que ele faz a verificação dos pré-requisitos, ele está reclamando aqui que existe algum problema.
Qual é o problema? Ó, verificação da identificação do banco de dados, ok. Verificação do espaço em disco. O volume barra Oracle não possui espaço suficiente. Eu até sei o porquê. Eu selecionei um valor muito grande para Flash Recovery Area. Eu vou voltar lá na opção de tamanho da Flash Recovery Area. Vou diminuir o tamanho dela. Aqui eu vou selecionar 500 MB e vamos ver se isso vai resolver meu problema. Legal. Diminuí o tamanho da Flash Recovery Area, agora eu tinha espaço suficiente lá no volume barra Oracle. O instalador não reclamou mais e agora eu posso começar a instalação clicando no botão finalizar. Antes de clicar no botão finalizar, a gente pode ver aqui ó, um resumo dessa minha instalação. Tudo que eu selecionei vai estar descrito aqui. Ó. Dá para a gente conferir o que a gente selecionou, o que a gente quer nesse banco de dados e agora eu clico no botão finalizar. Tá tudo ok. Vou deixar a instalação prosseguir.
Chegamos agora ao final da instalação e basta agora eu clicar no botão fechar. A gente terminou a criação do banco de dados e o próximo passo agora vai ser criar um template desse banco de dados. Esse template eu vou criar apenas para mostrar a você a funcionalidade, o recurso, que é bastante útil nas empresas quando você quer, por exemplo, clonar um banco de dados. Se eu quisesse apenas me logar no banco de dados, eu já poderia fazer isso agora. Vou fechar aqui o instalador e vamos dar agora prosseguimento criando o template do banco de dados.